Tá Bom, gravando. gente, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos todos juntos novamente para o estudo, né, desse livro tão fantástico que é o Nem Céu Nem Inferno. E eu gostaria de saber quem poderia fazer para a gente hoje a nossa prece, né, de abertura. Quem gostaria de dar as boas-vindas, né? Quem se Eu, apresenta? Eu quem? Rô? Rosângela. Tá bom, Rô, por favor. Bom, então, neste momento aqui, todos nós temos um propósito para essa reunião. Então, a gente evoca a presença dos bons espíritos que trabalham na espiritualidade aqui, para que cada vez mais a gente se aproprie dessa moral, né, autônoma e que a gente saber viver melhor e conquistar a nossa felicidade individual. E os bons espíritos que nos acompanham também no nosso lar, né? Que todos possamos aprender juntos e ser melhores juntos. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler para a gente hoje? Eu posso ler um pouco. Tá bom, Cecília. Pode ler Tá. tranquilamente, sem pressa. Localizou o parágrafo que nós estamos? Sim, é essa revolucionária, né? Isso. Então, tá bom. Essa revolucionária moral do espiritualismo racional demonstra que tanto as religiões ancestrais quanto o materialismo confundem o que é do corpo com o que é da alma. Eles consideram que a moral e a distinção entre o bem e o mal são determinadas pelo prazer e pela dor. Segundo a psicologia espiritualista, como esses dois estímulos são fisiológicos, pertencem à vida animal, portanto, esse entendimento é uma contradição. Só um minutinho, Cecília. Espera só um pouquinho. Tá. Gente, está claro esse pedaço para todos nós? Essa contradição, né, que as religiões ancestrais fazem, porque elas consideram, né, o que é da alma, né, elas confundem o que é do corpo com o que é da alma. Então, é como a gente já viu. Dor, prazer, alegria, tristeza, né, é do corpo, é da matéria, né? E da alma são os atributos, né? Razão, vontade e imaginação. E isso quem veio trazer para nós foi o espiritualismo racional, veio fazer essa distinção. Tá? Pode continuar. Para as religiões ancestrais, a alma foi criada perfeita por Deus, que lhe deu todas as suas faculdades e capacidades, sendo sábia, justa e boa. Mas em virtude do livre-arbítrio que recebeu, ao praticar um ato que infringe a lei moral, a alma comete um pecado. Então, em virtude desse pecado, sofre uma queda no mundo para ser castigada. A dor física seria, segundo o dogma, um instrumento de Deus para castigar aqueles que caíram, até que se arrependam, tornem-se submissos, sejam perdoados por Deus e possam voltar ao paraíso celeste. Aqueles que não se arrependem e cometem novos pecados na vida, segundo as religiões reencarnacionistas, voltam numa outra encarnação para pagar os erros da vida passada pelo sofrimento ainda pior da seguinte. Esse processo é acumulativo. Para as igrejas cristãs, que adotaram o dogma da vida única, os que não se arrependem são julgados após a morte e recebem o castigo das penas eternas, sofrendo dores intermináveis. Então, aqui também alguém tem alguma dúvida disso que nós já vimos muitas vezes, né? Que nas religiões ancestrais, então,
o conceito deles é que nós não éramos criados perfeitos, né? E quando cometíamos algum erro, né? Aí sim vínhamos para a Terra. As teorias são reencarnacionistas, porém entendem a reencarnação como um castigo, né? E por isso que nessas religiões, principalmente, né, no hinduísmo, vem a palavra karma, né? Que a gente sempre faz questão de frisar. Kardec nunca usou essa palavra. Em nenhuma das obras de Kardec existe a palavra karma. A gente introduziu isso no Espiritismo por conta das religiões ancestrais, né? Ao contrário do que vem exatamente, vem o espiritualismo racional e vem a doutrina espírita nos dizer, não, a doutrina mais especificamente a doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes, né? Por isso que para eles, dessas religiões, era um castigo reencarnar na Terra, né? E o próprio karma vem do sânscrito, né? A roda das reencarnações, que é isso que ele acabou de explicar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Diga, Rô. Aqui no parágrafo que a gente iniciou, né? Ele fala da dor e o prazer, do bem e do mal, né? O bem estaria no prazer e o mal na dor. E ele fala que essas religiões ancestrais, o materialismo, confundem. Eles falam dos estímulos são fisiológicos e pertencem à vida animal. Então, eles confundem o que é da alma com o que é do corpo. Então, aí no parágrafo seguinte, ele vai falar a dor física seria, segundo o dogma, um instrumento de Deus para castigar aqueles que caíram. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, toda aquela ideia de bem e de mal que a gente veio aprendendo, né, durante as nossas existências, e o espiritualismo racional, ele vem discernir e falar que dor é do corpo, prazer é do corpo, né? E a alma funciona diferente, é diferente, né? É o sentimento. Então, essa ideia de bem e de mal, ela vem falar da vida física, né? Sim. Mas essas religiões, elas falam de que mesmo depois que você morre, você pode ainda ficar passando pelo bem e pelo mal. Você sente a dor, né? Uhum. Mesmo depois que você morre, você vai ficar fervendo no mármore do inferno. Isso deve doer pra caramba, né? Cá pra nós. Então, por exemplo, né? O catolicismo fala, é dor, é o mal, entendeu? Eles entendem o mal como sendo dor. É exatamente isso que você falou, né? Então você ferve no fogo do inferno, ou se você fez o bem, você vai estar no céu. Que é o nome da obra, né, de Kardec. É isso que você queria falar? Rô? É por aí. É isso aí, não é por aí. É exatamente, todas as religiões entendem que só há dor física. Entendeu? É porque quanto mais a gente fala, a gente vai se escutando também, né? Porque a gente tem que se reeducar, né, em questão a essas ideias, porque agora a gente está numa situação de discernir, né? A gente está diante de duas ideias. Antes a gente tinha só ideias do materialismo das religiões ancestrais. E a gente agora está tendo contato com essa moral autônoma, né, o espiritualismo racional, que vai falar que o que é do corpo é do corpo e o que é da alma é da alma. Isso e já... aí, com o espiritismo, os próprios espíritos vêm falar também. Né? Isso não existe, né? Quer dizer, é uma ideia de medo, né? Aí é paixão, aí você está falando de emoção, não de dor e prazer, que é outra coisa. Porque você fala assim para a pessoa, você tem que obedecer o que Deus diz para você fazer, porque senão depois quando você morrer você vai para o inferno.
né? Então, coloca a pessoa numa tensão de medo, né? Não, ou então você deixa ela se regozijar, né? Você diz a ela que quando você morrer, você vai ter 40 virgens nos céus. Você vai ter Se muito. você fazer o que Deus manda, daí se Se você você não, fizer se tudo você certinho do jeito morrer, que se Deus você morrer de manda, uma certa maneira, você vai ter 40 virgens do céu. Mesma coisa. Prazer é ilimitado, entendeu? É o que o muçulmano aprendeu. Né? Ou seja, na vida após a morte, você vai ter exatamente a mesma coisa que você tem aqui. E aí a ideia do bem, do bem e do mal realmente está muito ligada à dor e ao prazer. Só que é mentira, né? Qualquer pessoa sabe que tem muita coisa que causa dor e faz bem. Nem tudo que traz dor para você está fazendo mal para você. Né? Então, não é verdade. E nem tudo que te dá prazer faz bem para você. Isso qualquer pessoa em qualquer época vai saber identificar isso. Mas eles não focavam nisso, né? Só para Podemos seguir, complementar. Cecília. Por isso, as escolas das igrejas cristãs consideravam que o mal nascia da carne, que é fraca, carregada do pecado original. Isso. As crianças deveriam ser castigadas para afastar o apelo dos maus instintos, despertando a obediência necessária para a submissão. Isso. Deviam temer a Deus, sendo ameaçadas pelos terríveis castigos que ele faria cair sobre os que o enfrentam. Dor e prazer neste mundo seriam os instrumentos de Deus para castigar, e também o são as promessas das penas e recompensas eternas. Os materialistas, por sua vez, ao considerar que não existe alma, nem Deus, nem vida futura, estabelecem as leis da fisiologia como fundamento do ser humano. Seriam frutos de sensibilidades, movidos pelas forças do prazer e da dor, regido pela justiça da lei dos homens. Caberia à sociedade reprimir o egoísmo natural pelo treinamento escolar, leis penais e instrumentos da repressão. Não era o que pensavam os espiritualistas racionais da França, no século XIX, precursores do espiritismo. Para eles, o fundamento da moral deveria ser compreendido no âmbito da vida humana, e a moral baseada nas faculdades da alma. Ou seja, nada tem a ver com a dor e prazer físicos. Assim, o ato moral é a escolha livre e consciente do indivíduo por meio da vontade, iluminada pela razão, inspirada pelas leis morais presentes na consciência. Sim, dá uma paradinha, por favor. Gente, essa frase, que não é bem um parágrafo, né? Eu ia falar esse parágrafo, esse texto, ele é de uma beleza que a gente devia reproduzir esse texto, né? E deixar bem à nossa frente. Porque, vejam, assim, o ato moral é a escolha livre e consciente do indivíduo por meio da vontade. Olha, gente, vocês sabem, eu tenho 70 anos, eu sou psicóloga, mas eu digo para vocês que nunca eu estudei tanto na minha vida e cheguei à conclusão da importância da vontade como recurso soberano do nosso aprendizado. Então, quando ele define aqui, por meio da vontade, iluminada pela razão inspirada pelas leis morais presentes na consciência. Vou dar um exemplo bem bobinho para vocês, mas olha como a gente vai identificando. Vocês sabem que eu cuido da minha neta desde os 7 meses, né, para os pais poderem trabalhar. Hoje ela está com 11 anos.
Então, Lívia, eu me sinto muito responsável e toda essa parte da escola, tudo, o Rui, meu marido, sempre falou, essa parte é contigo, né? Ele cuida aqui em Itatiba, principalmente depois que a gente veio para cá da pandemia, ele cuida do almoço, ele providencia o lanche, arruma a lancheira, né? E eu acompanho na escola, tudo. E outro dia ele foi contar uma coisa para mim, ele até se emocionou. Vejam como as crianças observam e elas mesmas formam o conceito moral do bem para o próximo. Ele falou que ele foi estacionar numa vaga, uma hora que ele foi deixar lá no colégio, aí ele me contando, né, o Rui, que ele viu que ele ia atrapalhar. Então ele pensou alto, né? Falou assim, não, aqui não, porque aqui não vai dar certo, eu vou atrapalhar as pessoas. Escolheu uma outra vaga e pôs o carro. Ela imediatamente virou para ele e falou, vovô, você pensa nos outros, né? Então, a criança percebe as nossas atitudes, né? Assim como, por exemplo, rapidamente, que eu não quero desviar do nosso foco, mas a gente que convive, o Conde tem netos também, não sei quem de vocês são muito novas, né? Quem tem neto aí, Cecília tem neto. Os netos, eles ensinam muito para a gente e a gente fica muito alerta, né? Nas nossas atitudes. Mário também tem netos, né? E aí, vejam que interessante. Ela, outro dia, chegou e falou assim, vovô, de hoje em diante, você põe 2 lanches na minha lancheira e 2 sucos, né? Aí o Rui falou, por que, filha? Você anda ficando com fome? Um lanchinho só? Não, vovô, é que tem uma menina da minha classe que ela não leva lanche. E eu ofereço para ela, né? E ela pega uma mordidinha, tudo. Então eu quero levar lanche para ela, porque eu não sei por quê, mas a mãe dela não põe lanche para ela na lancheira. Então vejam que isso é a pureza de coração. Isso é estar atento para o próximo, sabe? Eu acho que é por isso que Jesus, quando dizia deixai a vir a mim os pequeninos, né? Porque é deles o reino do céu, e quando ele falava também bem-aventurados os que têm puro coração, é isso, sabe? Ela não, a preocupação dela na hora foi poder sempre agora levar 2 lanchinhos para dar para a amiga. Ela não questionou por quê, nem como, mas ela tem a alegria de fazer isso. Então, é assim, essa coisa do ato, né? O ato moral é a escolha livre e consciente do indivíduo por meio da vontade iluminada pela razão, inspirada pelas leis morais presentes na consciência. Ou seja, eu faço porque eu quero, porque é o correto, porque isso está claro para mim. Eu não faço para ser legal com ninguém, eu não faço porque eu quero ficar bem na fita, eu não faço porque eu não quero que alguém diga, nossa, né, como fulano é legal. Eu faço porque eu quero, porque me traz alegria na consciência. E o Kardec fala isso numa pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é mais ou menos assim, se é lícito o ser humano ficar feliz quando ele pratica o bem, alguma coisa assim. E os espíritos respondem, desde que não seja por vaidade, sim, porque você está agindo de acordo com as leis divinas. Então, por que às vezes, né, a gente tem uma sensação de alegria, de estar em paz? Porque a gente está em comunhão com as leis divinas, do servir, numa recente live do Paulo, né, servir e aprender, ele falou. Então, essa definição do ato moral tem que estar muito presente conosco, né? Essa escolha livre, consciente. Eu faço porque eu quero, porque é o bem, porque é a nossa essência, porque é o caminho reto. É tudo isso, né? E para ver o outro bem também, né, Marisa? Quem está falando? Jerusa. Oi, Jerusa. E para ver e para também sentir que o outro é importante e que ele sinta isso, essa importância, né? Sim, é inclusão, é isso que é inclusão, né? O outro passa a fazer parte da tua vida, né? Por um ato seu.
Ô, Alguém... Marisa, eu Oi. vejo também, por ser criança, eu vejo também um instinto de cooperação, que faz parte da lei. E também vejo aquela posição assim de ela está aprendendo com quem sabe um pouco mais que ela. Então a consciência dela moral viu que aquilo é bom, né? Ela está aprendendo com o vô que sabe um pouco mais que ela. Interessante. Exatamente. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não estou criticando, mas eu estou começando a perceber uma diferença significativa no modo de olhar o mundo, de olhar as pessoas, da Lívia, com os meus sobrinhos netos, que têm um outro tipo de criação. Eu entendo que isso eu devo à doutrina espírita, né? Pelo fato de nós estarmos sempre atentos a esses princípios morais, né? A tudo que nós estamos aprendendo. E eu vejo uma diferença que, para mim, já é significativa desses meus sobrinhos netos, né? Que tem, uma tem 8, o outro tem 6, e tem uma criação que eu estou percebendo muito mais centrada neles mesmos, né? E não adianta, gente, é realmente a criação, a criança vê o exemplo. Se ela não vê exemplo, ela não aprende, ou se ela vê diferente, ela faz como ela está vendo, como ela está aprendendo, né? Se ela ouve a todo momento, aconteceu isso, que se dane. Ela vai aprender que a atitude que eu tenho com o outro é que se dane, né? Agora, se ela tem um outro exemplo de uma preocupação, nossa, aconteceu isso, não, então eu vou lá, né? Então, como é importante nós estarmos sempre atentos aos exemplos conscientes, né? Voluntários, conscientes, para que as crianças aprendam realmente. É o que ele fala mais à frente, né? Que o ato do dever ele é alcançado pela educação, né? Educação e o exemplo, né? Que é o caso da sua netinha também, né? E sabe, gente, o Kardec, eu não me lembro agora o ano, mas na Revista Espírita tem um artigo do Kardec, que acho que é Os Princípios Morais na Infância, alguma coisa assim. Depois eu pego, quando eu estava estudando, no estudo da autonomia, a gente pegou essa referência. E a preocupação que ele tinha realmente com a educação das crianças, né? Eu vou depois resgatar esse artigo e aí eu ponho para você. Se eu não puser hoje no chat, eu ponho no grupo. Mais algum comentário, gente? Podemos seguir? Podemos. O ato da moral é o dever e essa condição é alcançada pela educação. A moral espiritualista pretende levar a criança a dominar a si mesma pelo desenvolvimento de suas virtudes, que são hábitos do dever adquiridos por seu esforço e dedicação. Já o mal está no abuso das necessidades fisiológicas, quando se usa a inteligência para exceder os limites do necessário quanto aos prazeres e demais necessidades instintivas. O mal é um abuso das potencialidades por ele mesmo adquiridas. Todavia, os espiritualistas racionais não tinham como propor uma teoria racional em relação à vida após a morte, objeto de estudo da metafísica. Para eles, só era possível listar as hipóteses propostas pelos filósofos, pensadores, não havendo meio de comprovar qual dessas diversas ideias correspondia à realidade do mundo espiritual. Sim, dá uma paradinha aqui. A gente não vai se estender nisso que eu estou falando para não tirar o foco do nosso estudo de hoje.
mas não sei se vocês acompanharam a live do Paulo conosco no domingo, né? Às 10 horas da manhã. E foi uma live assim belíssima, onde ele falou muito do conceito do bem e do mal, né? Dessa dualidade. Vale a pena, gente. Eu estava revendo, já revi 2 vezes, fiz algumas anotações, porque aqui ele coloca, né? Já o mal está no abuso das necessidades fisiológicas. Ele fala quanto aos prazeres e demais necessidades instintivas, quer dizer, quanto mais nós estivermos ainda ligados às nossas necessidades instintivas, nós estamos mais distantes, né, do caminho do bem, porque se a gente for a todo momento satisfazer as nossas necessidades instintivas, físicas, que é o caminho do prazer, realmente a gente se distancia. Mas em relação ao conceito do bem e do mal, que eu queria lembrar para vocês, quem não assistiu, entra lá no YouTube, Estudo das Obras de Kardec, que é o canal onde está lá no YouTube, a live, o símbolo é azul, porque é a turma de domingo que a gente tem com o pessoal de fora. Você estava, né, Rosângela? Estava, né? As duas lives, né? Porque ele não conseguiu terminar em uma, ele fez no domingo agora, sim. Exatamente. Muito importante, porque o Paulo, ele quase que desenha para a gente, né? Essa questão fisiológica e essa questão da alma, né? Da alma, do bem e do mal. E ele deu, para mim, né, gente? Estou falando para mim. Ele deu uma lição de como a gente deve estudar, né, o Espiritismo. Ele estava... Só um minutinho. Ele estava com a Gênese, o Céu e o Inferno e a Revista Espírita. Então, a gente foi estudando, assim, muito bacana. Então, vem lá, se vocês quiserem, ou então depois eu ponho aqui. Marisa, Oi, pois não. A Ju colocou no grupo da Gênese. Nos grupos. Ah, tá bom, ótimo. Ela colocou. Ótimo. Ah, legal. Obrigada. Mas eu não vi isso daí, não. Foi domingo agora? Foi domingo agora. E já vou avisando de antemão, depois eu ponho lá no EPT, que eu sempre ponho, todos estão sempre convidados. Dia 26 de março, é um sábado, das 13h30 às 15h30, que é no horário do nosso estudo da autonomia. Ele vai estar com uma nova live com a gente, falando do desvio e falando de um capítulo belíssimo do livro Autonomia, que é Um Jardim Abandonado precisa de dedicação para florescer, falando do resgate do espiritismo. Mas, enfim, em relação, então, ao bem e o mal, não deixem de ver essa live, gente. Olha, foi muito importante, muito, para tirar a gente dessa dualidade, né, que a gente vive de bem e mal. Nossa, foi assim, leva a gente assim, a profundas reflexões. Continuemos, Cecília. Tá. A teoria moral espírita enquanto estudo psicológico. Quando surgiu o espiritismo, Allan Kardec elaborou um estudo sobre a psicologia do espírito, tomando como base a psicologia experimental da obra, uma das ciências filosóficas da alma. Psicologia experimental da alma. Da alma, o que eu falei? Psicologia experimental da alma, uma das ciências filosóficas do espiritismo racional. Esses estudos foram progressivos. Centenas de grupos de pesquisas elaboraram hipóteses a partir das comunicações dos espíritos, milhares deles em todos os níveis da escala evolutiva. Depois, quando os espíritos superiores avaliaram que havia chegado o momento adequado, deram seus ensinamentos nos mais diversos grupos, por espíritos diferentes, oferecendo sempre o mesmo conceito. Por esse método da ciência espírita, a universalidade do ensino dos bons espíritos, Kardec elaborou a doutrina espírita, estabelecendo seus conceitos fundamentais.
Só uma coisinha, Cecília, lembrando sempre que, além, né, do método da universalidade do ensino dos bons espíritos, ele sempre, o critério dele era sempre pela concordância e pela unanimidade, né? É, Então, quando ele via que um conceito, que vários daqueles 1000 grupos, né, recebiam as mensagens, e aí, então, aqueles que tinham a concordância, a unanimidade em relação ao conceito, ao princípio, aí, então, ele aceitava como verdade, como né? verdade, né? Isso. O Espiritismo foi estabelecido por Allan Kardec como sendo um estudo psicológico. Seu jornal mensal chamava-se Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. A teoria moral espírita considera o ser humano como uma alma encarnada que, após a morte, torna-se espírito, que é a alma desencarnada. Ligado ao corpo, o ser humano vivencia dois conjuntos de sensações: as sensações fisiológicas, emoções, sentidos físicos, dor física e prazer. Impressionam o perispírito e são por ele percebidas pela alma encarnada. Já o espírito tem sensações próprias, basicamente a dor ou sofrimento moral e a felicidade. Mais uma vez, para reforçar, né? Se alguém tiver dúvida, então, já o espírito tem sensações próprias, basicamente a dor ou sofrimento moral e a felicidade. Portanto, o espírito não sente dor, não sente fome, não dorme, não, né? Fica muito claro isso. Para ele, quando ele apresenta esse comportamento, são sensações que para ele é real, em função da ligação dele ainda com a materialidade, né? Ainda no corpo, né? E como lembrança da vida terrestre. Então, é isso que ele aprendeu, esses conceitos: dor, prazer, fome, sede, frio, calor, né? Mas isso é real pro espírito, para ele, mas é uma ilusão, né? Porque uma vez que nós não temos mais o corpo físico, não temos mais o sistema neurológico, toda a estrutura fisiológica, não tem sentido, né? Não, por isso que é muito importante a gente frisar isso mais uma vez. Nós temos, sim, enquanto espírito, sofrimento moral e felicidade. Ele fala aqui, as sensações fisiológicas, né? Aí ele fala aqui, quais são? Emoção, sentidos físicos, dor física e prazer. Impressiona o perispírito. Então, ele está falando da alma encarnada. Se impressiona o perispírito, o ser humano está vivo ainda, né? Está ligado ao corpo. Impressiona o perispírito e são por eles percebidas pela alma encarnada. Já o espírito tem sensações próprias. Daí, quando ele está falando já o espírito, quer dizer que está desencarnado. É a alma desencarnada. Porque o espiritualismo racional tratava da alma encarnada e o espiritismo vai tratar da alma desencarnada também. Vai tratar dos dois, alma encarnada e desencarnada. Exatamente. Aí ele fala, já o espírito tem sensações próprias, basicamente a dor ou o sofrimento moral e a felicidade. Então, ou é o sofrimento moral, que seria a infelicidade, ou a felicidade. Essas duas sensações. Daí aquelas sensações que os espíritos vão descrever lá no seu inferno, a gente precisa se apropriar desse entendimento aqui para entender o que eles estão falando. Exatamente. Porque eles falam assim, eu ainda sinto dor, ainda sinto isso, aquilo. Aí a gente vai vendo nas instruções, fala assim, esse espírito é muito materializado, ele tem dificuldade de se desligar do corpo físico, né? Então, ele dá a impressão, antes, qual a impressão que eu tinha? Que realmente, apesar do corpo biológico ter morrido,
ele estava sentindo dor tudo através do perispírito. Ele estava sentindo dor, Uhum. né? E não é uma questão de sofrimento moral ali dele, é como ele, vamos dizer assim, é uma válvula de escape dos sentimentos dele. Vai se expressar nesse entendimento que ele vai ter de dor, né? Exatamente. Mais algum comentário, gente? Então, Cecília, a hora que estiver cansada de ler, fala que aí a gente pede para tá. alguém, tá? Para compreender a doutrina espírita, é primordial essa diferença entre dor física e dor moral. Allan Kardec usa, em suas obras, termos equivalentes: dor, sofrimento ou mal. Em A Gênese, capítulo 3, onde trata do bem e do mal, ele afirma: entretanto, o mal existe e possui uma causa. Há várias classes do mal, de mal. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Tem essa explicação, número 67, que fala que é da Gênese, original de 1868, página 96. Esse trecho original da obra do Kardec foi adulterado na 5ª edição. Eu me perdi. Na época de Allan Kardec, a filosofia ensinada na universidade, na escola normal, atual magistério, e nos colégios era o espiritismo racional. Na disciplina de moral teórica, uma das ciências filosóficas, ensinava-se a diferença entre o mal físico e o moral, para demonstrar uma revolucionária teoria fundamentada na liberdade pessoal, contrária ao dogma da queda e do castigo divino das religiões ancestrais e da coação externa advogada pelos materialistas. O mal físico consiste em dor, doença, morte. São consequências inevitáveis da organização dos seres sencientes, estimulante essencial para sua atividade. O mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo, pois, se o homem não pudesse errar, não estaria livre nem seria capaz de fazer o bem. Essa vida é uma época de provação e, sem o mal físico e moral, não há lugar para coragem, paciência, dedicação e demais virtudes. Mansoir Dupré, 1864, página 235. Foi a confusão feita... Só um momentinho. Tá. Pois não. Então, está falando sobre o mal físico e o mal moral. Se eu estiver errada, vocês me corrijam aí. Me parece que o mal físico, ele está falando tudo das emoções e das sensações da alma encarnada, do ser humano. Uhum. E o mal moral, ele vai falar da alma desencarnada, que é o sofrimento moral que o espírito pode sentir, né? Sentir não, a sensação que ele pode ter de sofrimento moral. Então, essa ciência filosófica, o espiritualismo racional, ele vai expor para nós o que é do corpo e o que é da alma. E a gente se apropriando disso, a gente vai conversando com a gente mesmo, vai conversando com a nossa própria personalidade. Vou aqui conversando com a Rosângela, falando assim, não, calma aí, Rosângela. Isso é do corpo. Né? O corpo, pelo instinto, pela preservação e tal, ele está te pedindo isso. Mas você já faz uso da razão, então você conversa com ele. E aí a gente vai mantendo esse diálogo com a gente, vai aprendendo a ter esse diálogo com a gente. Aí, após desencarnado, aí a questão da alma desencarnada,
a gente pode até, a gente está aprendendo e entendendo que a gente pode levar lembrança, a gente pode ter a lembrança da dor física. Mas aí a gente vai dialogar com a gente mesmo, eu falo assim, calma, que a gente vai fazendo uso na prática do conhecimento, né? Calma que eu sou espírito e eu vou trabalhar isso. Eu não estou sentindo isso porque eu não estou encarnada, eu não estou no corpo físico e tal. E aí eu vou buscar dentro de mim o que será que está me fazendo verdadeiramente ter esse sofrimento moral. Daí eu vou começar a conversar comigo mesmo e detectar o que verdadeiramente está me causando um sofrimento moral. Daí eu tiro daquela ideia de que é o corpo que está me causando sofrimento, né? Exatamente, mas olha só que interessante, né? Eu acredito que a gente tenha várias pequenas amostras, não digo do que seja o sofrimento moral enquanto encarnados, mas, por exemplo, todos nós aqui desse grupo, nós que estamos estudando, que abraçamos a doutrina espírita, que conhecemos as leis divinas, conhecemos o caminho, quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo que nós aprendemos e que nós abraçamos. Quando a gente vai dormir de noite, o que acontece? Como é que fica a consciência? Vem o sofrimento moral, né? Exatamente. Então, assim, eu fico assim, puxa vida, eu fui tão grossa com o Sátiro, caramba, não precisava ter falado daquele jeito. Né? Eu podia ter falado de um outro jeito com ele. E aí eu não consigo dormir. Por que será que eu não consigo dormir? Né? Que a minha consciência fica, poxa vida, por que você foi falar daquele jeito para ele? Não. Mas, Marisa, essa questão que a Rosângela falou, de ela dialogar com a consciência dela, e me lembrou um livro do padre Fábio, que ele escreveu em 2019, eu estou lendo, comprei antes de ontem o livro, e ele vai, no livro, a consciência faz o papel de uma menina, e ele vai o tempo inteiro dialogando com essa consciência, os aspectos morais. Então, não é assim, não é prerrogativa do espírita ter essa noção de que na consciência que estão guardados os valores morais, né? Isso daí acho que está na Bíblia, né? Então, é um livro muito interessante e a Marisa, a menina, a Rosângela, me remeteu a essa lembrança, né? Porque é um livro que eu estou lendo e essa questão dele conversar com a consciência dele, é muito legal, viu? Na realidade, né, quando eu falei nós espíritas que abraçamos, é no sentido de que cada vez mais clara a doutrina espírita é uma doutrina do esforço individual, né? Foi nesse sentido. E aí é isso, quando nós somos indelicados com alguém, quando nós... quem de nós, às vezes, num desacerto, foi falar alguma coisa para alguém, chegou a desprezar essa pessoa ou descaracterizar, né? Ou mesmo, às vezes, numa discussão, humilhar, e a gente depois, né, a consciência vem e diz assim, mas por que eu fiz isso? Né? O que eu quis mostrar para mim mesmo? Que eu sou o quê? Eu sou quem? Isso é um pequeno aperitivo, né? Porque na espiritualidade a nossa consciência está ampliada. Então, os exemplos do livro Céu e Inferno, na segunda parte, que os espíritos vêm dar os depoimentos, são fantásticos, porque a gente tem a dimensão real do que é a nossa consciência ampliada, entrando em contato com as nossas imperfeições, com os erros cometidos. E mais do que isso, né? Necessitando... Olha só que interessante, me ocorreu um insight aí agora. Às vezes, ou não sei se na maioria das vezes, quando ocorre isso, né? Então, que nem eu dei um exemplo para vocês, né? A minha consciência diz, nossa, eu fui grossa com o Sátiro, podia ter falado de outro jeito. Ah, mas eu não vou chegar e pedir desculpa, porque aí vem o orgulho, né? Aí o orgulho vem, e aí daí nasce o conflito. É a emoção da personalidade, vem a personalidade falar, não, imagina, eu tô certa. Exatamente, imagina. Ah, tudo bem, isso passa, né? O Sátiro é meu amigo, imagina, eu fui grossa com ele, mas tudo bem, nananina não, né? Mas a gente, quando está encarnado assim, o nosso orgulho às vezes fala mais alto, porque imagina que eu vou chegar para o Sátiro e dizer, ai, Sátiro, desculpa, aquele dia eu fui tão grossa com você, né? Desculpa mesmo,
nossa, fiquei mal, né? É assim, quando nós estamos encarnados, gente, olha, é difícil, os nossos instintos, a matéria nos prende de uma forma que a gente precisa realmente exercitar, né? Muito, muito. Precisa muita vontade, né, Marisa? Para Precisa. se sobrepor à personalidade. Eu lembrei também do que o Paulo falou. Ele falou assim, a razão, o sentimento e a ação. Né? Então, se a gente vai adquirir na razão, nas várias existências, né? A gente também vai adquirindo, vai aguçando o nosso sentimento e aí parte para a ação. E essa razão, sentimento e ação, cada um vai ter a sua no seu grau evolutivo. Com certeza. Né? De repente, tudo que está acontecendo no nosso planeta, em questões ecológicas, né? Fenômenos naturais, tal, e o que está acontecendo agora, essa guerra, né? Rússia-Ucrânia, né? Então, a gente pode, de repente, olhar para isso e qual o uso que a gente vai fazer na hora de dar nossa opinião em relação à nossa razão, ao sentimento e à ação. Né? Então, nesse momento é que a gente olha para a gente mesmo, olha para a personalidade, pode ser, né? Nós estamos encarnados ainda. A gente olha para a nossa personalidade e fala assim, não, você conseguiu avançar um tantinho mais, né? Ou a gente olha para a gente e fala assim, nossa, está tão difícil, a minha vontade está tão pequena, que eu não consigo vencer o meu personalismo, a minha emoção, eu não consigo vencer. E olha só. Então vai de cada um mesmo. E olha só, complementando isso que você falou, Rô, o nosso espírito é sempre melhor do que a nossa consciência da persona, né? Tanto é que é uma coisa interessante que muitas vezes o que acontece? Você está numa situação, aconteceu uma situação, né? Você vai dormir e aí você acorda com uma sensação que o seu espírito avaliou melhor essa situação e você fala, puxa vida, é como se a gente dissesse assim, parece uma coisa maluca, mas não é. É como se a gente dissesse assim, nossa, o meu espírito é tão melhor do que eu. Fala assim, nada melhor do que 2 dias com uma noite no meio, né? Quando a gente dorme e toma consciência de espírito e faz uma avaliação novamente, né? Durante o estado de vigília, a gente avalia com a personalidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu vou dizer uma frase que minha mãe sempre falava. Minha mãezinha não sabia ler, não sabia escrever, e ela falava e eu carrego comigo. Mais vale um exemplo do que 1000 palavras bonitas. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu só comentar um negócio aqui, Clarice. Você falou sobre o livro do padre Fábio, né? Também acho ele interessante. Mas não esqueça que a consciência tem significado diferente nas religiões ancestrais e no espiritismo. Nas religiões ancestrais é muito parecido com o livre-arbítrio, entendeu? Você nasce com consciência. Assim como você nasce com todo o livre-arbítrio. Então é uma coisa que é sua, que você nunca precisou evoluir. No espiritismo não. Você evolui o livre-arbítrio, você cresce ele, e você cresce a sua consciência junto, entendeu? Sua consciência vem antes, né? Ou seja, você toma mais consciência pensa assim, eu tomo mais consciência de quê? De mim. O que é eu me conhecer? Eu me conhecer é o famoso conhece-te a ti mesmo. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou me entender, vou adquirir conhecimento, vou adquirir inteligência, que é o que precede a razão, né? Isso é a razão, é o desenvolvimento da razão, né? Então a consciência vem nesse estágio da razão. Quanto mais consciência eu vou tomando, mais eu vou me entendendo, sabendo o que eu estou fazendo, entendeu? Estou me compreendendo, e aí eu posso fazer as fases seguintes, que é a vontade e a imaginação. Ou seja, eu posso exercer uma escolha, que pode ser no bem ou no mal, né?
Quer dizer, aí tem outras consequências. Se eu escolher no bem, que é o natural nosso, a gente vai adquirir hábitos e continuar escolhendo no bem, né? Não basta escolher uma vez, tem que escolher várias vezes, vários hábitos. Aí eu vou adquirir virtude. Né? Então a consciência, enquanto que na religião católica você já nasce com plena consciência. É como se, embora seja simbólico o fato, eu não conheço a obra do Fábio, dele falar que é uma menina, né? Ou seja, acho que essa é uma boa figura de linguagem para o espírita, né? Quer dizer, a nossa consciência evolui, cresce conosco. Só que o católico e as religiões ancestrais dizem que Deus já lhe deu toda a consciência que você precisa. Percebe? Ele joga toda a responsabilidade em você. E se você está errando, não é porque falta consciência para você. Não é porque falta liberdade para você. Esse é que é o problema, entendeu? Aí qualquer erro seu vira um problema, vira uma você não tem o direito de errar. É pecado errar. Por exemplo, Mas no catolicismo. Né? Eu creio que as obras dele, é o terceiro livro que eu leio dele, não é uma obra dogmática, e de forma alguma, porque ele é um psicólogo também, né? Mas assim, eu estou muito no começo do livro para emitir alguma opinião, mas assim, só esse jogo dele dialogando com a consciência dele, com os valores dele, né? Eu achei bastante interessante. Não, Vamos ver, estou ainda no comecinho. Ele segue a minha leitura do Fábio, do padre Fábio, é o seguinte, me parece que ele segue aquela linha carismática da Igreja Católica. E a linha carismática, eu já tive chance de conversar com alguns padres nessa área, que eu gosto muito até, eles de certa forma se aproximam da gente, sabia? Se aproximam dos conceitos. Exatamente. Eles têm algumas coisas que são dogmas da religião católica, mas você sente que eles escapolam de vez em quando e soltam uma frase que não tem nada a ver com a religião deles. Eu sei, minha esposa, ela é muito carismática, né? E tem um padre aqui famoso em Santa Catarina que hoje voltou para cá, foi para o Rio de Janeiro, e eu já vi muitas como se diz, muitos ritos dele. E ele é bastante carismático, né? O suficiente para ser meio que perseguido pela própria igreja, né? Porque eles têm um pouco disso. A igreja católica tradicional não gosta muito de sair das quatro linhas, não. Então, às vezes, você tem algumas coisas ali presentes, o que é natural, porque isso vem da inteligência do ser humano, entendeu? Quer dizer, se é um padre que estudou, que pensa, que vivencia, eu imagino que ele está colocando ali conceitos até filosóficos, né, que se aproximam, ou ele estudou, ou ele aprendeu, quem sabe se ele não estudou Sócrates, né? E daí se deu conta de uma série ele fala de Sócrates, eu não conheço, eu gosto dele, mas eu vejo algumas lives, mas eu não conheço real. Vale muito a pena ler a literatura dele. Mas a gente nunca esquecer que no espiritismo a consciência não tem nada a ver com o que a gente fala de consciência no catolicismo, por exemplo. Ela é uma evolução, ou seja, inclusive eu gosto muito do termo conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, o espiritismo te indica que você se conheça primeiro, né? Você tem que se conhecer primeiro, porque é aí que você acha o seu problema, onde você errou. Porque se você se conhece, você vai saber de onde vem aquela sensação de sofrimento que eu estou tendo, entendeu? O moral, no caso, né? O físico é fácil. O moral, eu vou saber onde é que vem essa sensação de sofrimento. Né? Para isso eu preciso me conhecer. Né? Eu preciso identificar que eu preciso parar e nesse ponto, pode estar vindo desse ponto. Porque senão eu vou ficar com aquela sensação e eu não sei de onde vem. Né? Porque a gente não se domina ainda. Né? As emoções ainda mandam na gente. Né? Não é só o prazer e a dor, as emoções mandam na gente. Né? Então a gente não conseguiu ainda ter razão. Não, o que eu acho muito assim legal, que vale a pena, é assistir a missa dos carismáticos e também conhecer a literatura do Fábio ou de qualquer outro padre, porque eles estão muito perto do espiritismo. Eles só não podem falar ter reencarnação,
Eles não podem, mas eles estão muito perto. Não, e a- Clarice, Então, a ideia está para todos, né? Como Kardec fala. Pois é. Só que cada Eles- um vai se apropriar dela no seu momento. Por exemplo, esses dois padres, o Marcelo e o Fábio, eles tiveram eles passaram por dificuldades com depressão, muito. O padre Marcelo ficou esquelético. Aí imagina, eles estão lá com o fiel e o fiel quer se confessar e o fiel fala lá, né? Que é o ser humano aprendiz ainda, imperfeito. Aí fala assim, isso daí que você fez, você vai para o inferno, né? Ou então a pessoa vai lá se confessar e fala assim, eu doei dinheiro, doei. Aí, né? Porque esse pessoal, eles criam uma comunidade, eles estão sempre se conversando. Aí fala assim, tá, você doou dinheiro, mas e na sua família? Você é bem visto na sua família? Não, a pessoa não é bem vista na família, mas ela doou muito dinheiro. Aí fala assim, aí ele vai ter que falar para a pessoa, você ajudou os pobres, então você vai para o céu. Então, eles Rosângela, entraram em eu conflito. acho que... E eles se Não, eu acho aproximavam muito das pessoas porque eles cantavam, imagina, entendeu? Então, eles tiveram um conflito imenso, assim, e daí saíram tudo isso que eles escreveram Não. aí, que é muito bom. A gente está saindo muito fora do tema, eu acho que isso é suposição sua, vamos voltar... Sim, é suposição minha. Eu acho assim que muito julgamento. Muito julgamento. O problema de saúde deles foi uma coisa muito mais profunda, muito mais ampla que essa questão de confessionário e tal. Mas vamos tenho voltar um lá. exemplo, é depressão, né? Eles ficarem em depressão profunda. E quando a gente fica em depressão profunda, é uma briga com a gente mesmo. Vamos seguindo, meninas. Cecília? foi a confusão feita entre esses dois conceitos, dor ou sofrimento físico e sofrimento moral, que permitiu a religião das civilizações ancestrais manter o homem submisso pelo medo. Em verdade, a dor física está relacionada com as necessidades instintivas e é uma sensação fisiológica controlada pelo sistema nervoso, útil e necessária para a harmonia da natureza. Só uma coisinha, então, só reforçando, eles querem dizer aqui por que o homem foi submisso pelo medo. Porque eles aprendiam o quê? Que se eles fossem bonzinhos, eles iam para o céu, mas se eles fossem malzinhos, eles iam para o inferno ficar queimando lá no fogo, que queima e nunca acaba, né? Em resumo, é isso. Todos os seres vivos estão sujeitos aos sofrimentos físicos, pois esses são em condições natural da vida material. Não são jamais um castigo, como não são todas as demais vicissitudes da vida. Para o espírito que deseja se aprimorar, tornam-se uma oportunidade, um recurso para o seu aprendizado. Já a dor moral é uma sensação do espírito humano inerente às faltas cometidas e à imperfeição, conforme a lei natural da justiça divina. Desse modo, sendo o mal voluntário e facultativo, quem o faz escolhe pela própria vontade e é o único responsável pelo castigo ou consequência natural que dele decorre, que é a dor ou sofrimento moral. A mais ampla liberdade é o fundamento da justiça divina, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Kardec assim resume a lei da justiça divina. Deixa eu falar uma coisinha importante. Vejam, desse modo, sendo o mal voluntário e facultativo, quem o faz escolhe de sua própria vontade e é o único responsável pelo castigo. A escolha é para o mal. A escolha, porque a vontade é sempre vestida através da razão e como atributo do espírito é sempre para a prática do bem. Não, Marisa. A escolha pode ser para o bem ou para o mal. Então, não. Isso que eu falei, a escolha. A escolha.
Sim, a razão permite que você escolha. Aí você escolhe. Se você tiver muito conhecimento, você vai mais facilmente poder escolher para o bem. Se você Então, não tem conhecimento, você está condicionado. A tua escolha foi condicionada. Você não sofre nada. não, mas o que eu estou falando, Satiro, e que o Paulo até a gente esclareceu muito com ele, é que a vontade, sendo um atributo do Espírito, agindo sempre pela razão, ela é sempre a serviço do bem. Não, mas você está dizendo que eu não posso fazer uma escolha para o mal? Não, a escolha sim, a escolha. Agora, a vontade, Sim, a mas vontade que é a soberana. vontade é a vontade que nos permite fazer escolhas. A Então, nossa mas vontade, é o domínio da nossa vontade. Você está. Então, quando nós não escolhemos o caminho do bem, nós discutimos isso bastante, inclusive, né, com o Paulo numa outra live. Quando nós não escolhemos o caminho do bem, nós estamos escolhendo atender aos nossos desejos, às nossos instintos materiais, às nossas Mas, condições, tá? É nesse sentido. Não, pois é, mas a vontade é o poder de escolher. exatamente, por isso que ele usa a palavra facultativa, porque você pode escolher ou não escolher. Justamente. O satiro tem razão. É O entendimento facultativo. justamente. Então, assim, eu posso escolher no bem ou no mal. O que você está dizendo é o seguinte: você botou. Existe um elemento que é o seguinte: eu posso ter a vontade, saber o que eu vou fazer e não querer fazer, porque eu quero atender a um desejo meu. Aí isso naturalmente me leva ao mal. Ou eu posso usar a minha vontade, escolher e querer seguir a razão. Aí eu vou para o caminho do bem. Mas a vontade é a escolha, e a escolha pode ser para o bem ou para o mal. A escolha pode ser para o bem ou para o mal. Normalmente, o que ele tem dito muito, né, que eu não tenho visto tanta live assim, mas tenho visto algumas, é que a gente cede ao desejo. Isso. Entendeu? Ou seja, eu sei qual é o caminho, eu domino a razão, eu sei qual é o caminho a ser escolhido, mas eu escolho no mal. Por quê? Isso. Porque eu sigo o meu desejo, ou seja, exatamente. Eu sigo as minhas emoções. Exatamente. Na realidade, eu escolho seguir as minhas emoções, apesar de saber qual é o caminho certo. Mas a escolha é o mal. Mas Satiro, mais na frente. Só um pouquinho, Dirce, só um pouquinho. E o que determina a nossa escolha é o nosso livre-arbítrio. É a liberdade que nós temos de escolher. Sim. Diga, Clarice. Não, que ele fala aqui mais na frente, que sendo mal voluntário, quem o faz pela própria vontade. Justamente. Ele usa a vontade para escolher o mal. A vontade é a escolha. Então, mas deixa eu falar uma coisa para você. Por que o mal é voluntário? Espera só um pouquinho, Rô. Mas foi bom a gente pegar esse capítulo, esse pedaço no céu, nem céu nem inferno. Eu vou até grifar, porque pelo que Paulo está falando, se eu entendi certo, tem uma ressignificação nisso. Porque, por exemplo, Leon Denis, ele também fala, tem um capítulo que chama-se, no Depois da Morte, que chama-se A Vontade e os Fluidos. E lá ele também fala que a vontade pode se dirigir tanto para o bem como para o mal. E nós tivemos uma discussão muito boa sábado retrasado no Autonomia, mas foi uma discussão legal mesmo, muito boa. A Mário acho que estava até presente naquele sábado, não estava, Mário? Que nós ficamos discutindo bastante sobre a vontade, porque Sandra tem esse conceito, que a vontade pode ser tanto para o bem como para o mal, o exercício da vontade. E aí nós ficamos numa discussão boa, uma discussão filosófica mesmo, como nós estamos fazendo aqui. E diante dessa ressignificação, para mim, diante do que o Paulo tem falado, como sendo a vontade um atributo do espírito, e a vontade é através do exercício da razão, e a inteligência e a razão a serviço do bem, a vontade, segundo disse ele, nessa ressignificação,
ela sempre vai agir para o bem. Agora, o que determina a gente escolher um caminho, um ato bom ou um caminho que não é o do bem, é o livre-arbítrio que nós temos. E quando nós não escolhermos o caminho do bem, nós estamos satisfazendo aos nossos desejos. Sim, mas por isso. Marisa. Mas por isso. Só um pouquinho. Eu vou até tarjar isso aqui, viu, gente? Porque é legal a gente levar, às vezes, para ele isso. Olha, no livro Nem Céu Nem Inferno está feita essa colocação. Diante do que você tem colocado, a ressignificação é outra. É legal porque isso aqui é uma coisa... Mas, Marisa, o que eu acho é o seguinte, assim, quando eu faço a escolha pelo desejo, neste momento da vontade, eu uso a minha vontade para escolher o caminho de atender aos meus desejos, que é atender às minhas emoções. E para isso... Não, pois é, porque senão você vai dizer de que eu sou conduzido ao mal de forma inconsciente. Então não tem vontade. Não. A vontade é um ato consciente, ou seja, eu exerço a minha vontade e escolho num ato consciente. Então, então, Satiro, por isso que foi bom a gente ter visto. Entendeu? Então, assim, eu não li em lugar nenhum nada parecido. Aí eu gostaria de saber onde é que está. Pode ser que eu não cheguei ainda no céu e inferno nessa parte. Mas aqui mesmo diz, como a Clarice afirmou, o bem e o mal são sempre voluntários e facultativos. Mas eles são baseados, os dois, na razão. E o bem e o mal, como escolha, advém da vontade. Eu tenho razão, a partir da razão, tudo que a gente falou, aí a razão me permite fazer escolhas, que é a vontade, exercer a minha vontade. Então, eu fazer escolhas livres. Aí eu exerço o meu livre. Eu só posso exercer o livre-arbítrio se eu tiver conhecimento. Senão eu estou sendo condicionado. Mas tem uma diferença aí. Eu vou achar. Eu acho, a diferença que eu entendo, que ele tem falado, eu vi ele falar já sobre desejo, é o seguinte, de que você pode abrir mão de atender, digamos assim, seguir o caminho do bem, porque você quer atender aos seus desejos. O que são os desejos? São as emoções que nós temos, que a gente ainda não superou. Ou seja, eu sei que eu estou sendo guiado pelas emoções, eu já compreendi que nesse aspecto as emoções me guiam, já sei que já tenho conhecimento para tomar uma decisão diferente e dominar as minhas emoções, mas eu escolho que não, porque eu quero o prazer, porque eu quero algo que é uma sensação, eu quero buscar o prazer. Então o prazer que vem é o desejo me dá prazeres, aí eu busco o prazer, ou seja, eu retrocedo e falo assim, eu quero ter prazer, mas eu sei o que eu estou fazendo, é consciente, é diferente daquele prazer lá de trás. Eu acho que esse é o complemento que eu entendi até o momento. Mas traga a informação para a gente. Eu vou, como a gente não quero polemizar, porque a discussão foi boa, sábado, em cima disso, até porque nós demos o seguinte exemplo, né? Sem querer polemizar, só para a gente finalizar, e depois eu quero trazer isso para você, porque isso foi algo de uma discussão muito boa. Traz o trecho da obra que fala sobre isso daí, para a gente poder estudar. Não é da obra, é Paulo falando. Mas o Paulo deve citar alguma coisa, né? Sim. De Kardec, então traz alguém está colocando alguma coisa aqui no chat. Nessa live, olha lá, a Valdenice. Olha lá, no Livre Pensamento ele esclarece bem, exatamente. Obrigada, Val. Exatamente. Eu sabia que foi no Livre Pensamento, acho que da segunda, que por sinal ele está fazendo o livro Pensamento e Vida. Então, é isso que eu ia falar. Ele está assim, evoluindo no pensamento dele, porque nesse livro Pensamento e Vida, numa das lives acho que sobre a vontade, ele falou que o livre-arbítrio é inerente ao espírito. Ele nunca tinha falado isso, e ele falou no livro Pensamento e Vida. Sim, mas mas já falou, isso aí da espírito. Falou? Eu nunca... É o que eu acabei de falar, o livre-arbítrio e a consciência são evoluções que nós individualmente conquistamos. Mas não é dado por ninguém, por Deus. Não.
quanto a isso, tudo bem. Mas, ó, por exemplo, vou dar um exemplo simples, assim, mas sem a gente polemizar. A gente até pode assistir o Livre Pensamento e depois voltar a conversar. Por exemplo, eu resolvo assaltar um banco. Eu sei que não é o caminho do bem, mas eu escolhi, mesmo assim, assaltar. Então, o que eu escolhi assaltar foi para satisfazer aos meus desejos materiais, por algum motivo. Marisa, é a vontade condicionada. Tem a vontade livre e tem a vontade condicionada. Ah, bom. Aí se você falar, se você está chamando de vontade, ele falou vontade condicionada, esse termo eu nunca ouvi Não, ele falar. não falou vontade condicionada, não. Não estou falando o que o Paulo falou. Eu é que estou tirando aqui minhas conclusões. Não. Tem a Não, não vontade tem vontade livre condicionada. e a Não, vontade não é. A vontade é da alma, a vontade é da alma, razão, não tem vontade e condição. imaginação. A vontade não tem Então, mas eu sou condição. uma alma encarnada e eu tenho vontade. Não, espera só um pouquinho. Aí eu Conde. tenho outro. Só um pouquinho. Conde, deixa eu fale, finalizar. Conde. Então, por exemplo, quando eu disse, vamos supor, então eu escolho assaltar um banco. Então, dentro dessa ressignificação, o que eu escolho... A Sandra, por exemplo, ela tem o conceito para ela que o que determinou a minha escolha de assaltar o banco foi a vontade de atender aos desejos materiais. E aí a discussão filosófica foi no sentido de que não é a vontade que determinou, foi a minha escolha, porque a vontade é o exercício da razão e é um atributo do espírito, e ela sempre vai escolher se de acordo com a nossa consciência. E se a nossa consciência está sempre em acordo com as leis divinas, não é a vontade que vai escolher o caminho do mal. Estou só dando um exemplo, gente, sem polemizar. Mas eu vou pôr no grupo livre. Está faltando alguma coisa aí, para pelo menos o meu entendimento, que eu nunca vi, nunca estudei isso dessa maneira. Mas, ó, eu vou pôr o livre pensamento. Eu vou pôr o livre pensamento no grupo. Paulo falou bastante sobre isso. Tranquilo. Para eu escolher, eu posso escolher, mas para eu escolher, eu tenho que ter vontade de fazer. Cuidado com o termo vontade. Vontade, por exemplo, vontade você pode chamar de fé raciocinada. Ou seja, é a razão utilizada para se fazer uma escolha, para seguir um caminho. Então, para isso, você tem que ter o domínio da razão. Então, a vontade não é meramente um desejo. Que as pessoas usam muito vontade como desejo somente. Isso. Entendeu? E não é um desejo a vontade. Existe essa diferença. Agora, a vontade na alma, que eu entendo, ela me permite fazer escolhas. Ou seja, eu me sinto... Por exemplo, por que eu não faço uma escolha? Não uso a minha vontade. Quando eu não uso a minha vontade, eu estou condicionado. Eu faço sempre aquilo do mesmo jeito, seja qual for o condicionamento que está. No momento que eu me dou Então, eu escolho não fazer nada. Eu posso escolher não fazer nada. Escolher não fazer nada pode já ser uso da vontade. Você já compreendeu a situação minimamente. Não quer dizer que você compreendeu completamente ela. Você já compreendeu. Ou então eu não compreendi, então eu acho melhor não escolher. Se você não compreende ela, você nem sente, nem sabe o que está acontecendo. Você não tomou consciência do que está acontecendo e está agindo por condicionamento, por exemplo. Pelas emoções, entendeu? Pelas emoções, por condicionamento social. Eu faço desse jeito porque todo mundo faz desse jeito. Entendeu? E eu não penso por que eu faço desse jeito, ou se há outra maneira de fazer. Eu não fui atrás ainda de um conhecimento, nem dentro de mim mesmo, por exemplo. Só para dar uma situação. Então, eu entendo assim, que as nossas escolhas, o que nos permite escolher? O nosso livre-arbítrio. Quando eu posso escolher, né? Quando eu escolho o caminho do bem, eu estou usando a minha razão e a minha vontade. Pelo que eu entendi... Não, mas aí é que não está batendo, amiga, porque a razão é usada para escolher o bem e o mal. Está aqui no texto, gente. Está escrito aqui, ó, que o mal então, Clarice, ele também escolhe pela própria vontade. Então, isso no texto do livro. Só que no livre pensamento, eu vou pôr para vocês assistirem. Paulo aí ele está dizendo Kardec, pelo que você está falando.
Não, Vamos lá para não. frente, então. Vamos Vamos ler o lá. próximo parágrafo que fala isso. Vamos Tá. ver o que fala Kardec lá embaixo. Para exercer a Então, vontade, eu preciso de razão, sempre. E a vontade pode ser uma escolha no bem ou no mal. Ela não necessariamente a vontade não é uma escolha no bem. Isso não bate. Ela pode ser no mal. Não. Ô, Satiro, Satiro. então, quando o ser ele está agindo de maneira instintiva ainda, ele não tem vontade? Ele não tem vontade. Ele não, segundo Satiro. a teoria moral autônoma, você ainda não pode ser, digamos assim, nem sentir culpa. Você está fazendo por Instinto, por por instinto. condicionamento, entendeu? Porque segue a sua emoção, você está seguindo pelo teu lado animal, vamos dizer assim. Aí você não se responsabiliza. Eu vou lá, faço alguma coisa por instinto. Eu não me sinto mal por fazer aquilo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou condicionado. Eu não me dou. Ele não vai ter sofrimento moral. Não tem sofrimento moral. Quando você. Porque o que eu entendi aqui Não nessa tem. frase, ele tá falando assim, ó, sendo o mal voluntário e facultativo, tipo, você é que escolhe fazer o mal, não é o mal que escolhe você para se fazer. É você que Sim, escolhe Rô, o mas mal. quando você escolhe Aí, fazer o quem mal, faz- O mal é não agir. O mal é não agir no bem. Então, quem Então. escolhe o mal, escolhe de própria vontade. E é o único responsável pelo castigo. Exato. Então, assim, quem escolhe o mal de própria vontade, ele não é mais simples e ignorante. Sim. não, pera um pouquinho. Cuidado, Ele que já você- faz tudo da razão. cuidado. E daí ele Não generaliza, porque consequência isso daí- natural de que ele decorre, que é a dor. Rosângela, eu já te falei isso outro dia que a gente comentou. Fecha o microfone da Rosângela. Rosângela, não generaliza, porque você, me permita, não sei se eu estou entendendo. Eu não estou afirmando, não. Não, eu estou dizendo o seguinte, cuidado, porque eu posso ser condicionado numa coisa e não ser na outra, e ser consciente na outra e me desenvolver e ter virtude. E numa terceira, eu escolho não fazer o bem e desenvolvo uma imperfeição. E numa quinta, eu sou condicionado, entendeu? Numa sétima, eu continuo condicionado. Numa oitava, eu sigo minhas emoções. Então, quando eu faço uma vez essa escolha, não é todo satiro que passou a ser virtuoso, imperfeito, não. É aquele aspecto meu que eu consegui desenvolver porque eu fui atrás da razão. Você pode, no mesmo aspecto, desenvolver isso e ser virtuosa nessa área. E eu não sou. Aí você me ajuda. E numa outra área, é exatamente o contrário. Você não consegue se desenvolver e eu te ajudo, porque eu consegui me desenvolver. Então não categoriza o espírito por essa definição. É um ato. Toda hora aparece a palavra ato. Vários atos formam hábitos. Os hábitos podem ser virtudes Bom, ou não. ou imperfeições. Se você adquirir um hábito que não está no bem, seja lá qual for o motivo, por exemplo, porque você seguiu o seu desejo, você escolheu seguir o seu desejo conscientemente, você adquire imperfeição. Então, atos não são hábitos. Hábitos podem ser virtudes ou imperfeições, ou vícios, se você preferir. Vícios e imperfeições é a mesma coisa. Ô, Satiro, se sintetizando, sem ficar falando sempre as mesmas coisas. Razão, escolha, vontade, isso sempre é responsabilidade nossa. Pode ser para o bem ou para o mal. É isso? Quais são as três como é que é? Faculdades da alma? Razão, vontade e imaginação. Isso é da alma. Satiro, vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer chegar até o Paulo essa pergunta, porque para mim, e vou pôr o pensamento em vida para vocês no grupo, porque tanto é que teve uma discussão muito boa em relação a isso, tá? Para a gente não polemizar aqui. E depois da próxima... A Val tá chamando aí, ó. Hã? A Val tá chamando aí. Val, aparece aí e fala. Calma. Eu tô aqui, ó. Não, é isso, é o que eu ia falar, o que a Marisa falou. É assim, deixar um ponto em aberto, que eu acho que é interessante para todo mundo tirar essa dúvida. Que o Satiro falou, tá certo,
que a Marisa falou também ficou um ponto de interrogação aí. Mas é assim, acho que vale muito a pena a gente ir atrás, Sim, com certeza. procurar isso daí para a aula que vem a gente Deixa trazer Onde o e Paulo colocar, porque explica, tem muito pergunte onde o Paulo explica, ele deve citar qual é a fonte de Allan Kardec que ele está tirando isso. porque Espera só um teve pouquinho. live que ele falou uma coisa, depois ele Eu já vi ele voltou. falar de como desejo. Eu já vi ele falar de ele desejo. já- Mas ele ele falou se nessa atualiza. condição. ele se atualizou. O ponto crucial é, Conde, você não poderia levar essa pergunta para nós, para ele? Você está sempre com ele, não está? Eu, Satiro? Quem? Não, o Conde. Porque assim, Não, pode. a pergunta... Espera só um pouquinho, gente. A pergunta é... Porque, inclusive, numa das situações que no livro, acho que foi no livro Pensamento mesmo que eu perguntei. A pergunta é, por exemplo, eu acho que ficou claro para você os posicionamentos. Por exemplo, tem posicionamentos de pessoas que dizem que quando nós escolhemos para o mal, também é o exercício da vontade. Sim. Para mim, ficou claro, diante do que o Paulo tem falado, que não. Porque, segundo ele, uma vez que a vontade é um atributo do espírito e que a vontade obedece, necessariamente está com a razão, e a razão é a inteligência a serviço do bem, e sempre está em acordo com as leis divinas, a vontade sempre vai pressupor o exercício do bem. Mas, por exemplo, Leon Denis fala lá nesse capítulo que a vontade pode ser exercida tanto para o bem quanto para o mal. Então, a pergunta é, a vontade pode ser exercida tanto para o bem ou para o mal, ou é a escolha? Porque, segundo o que ele disse ultimamente, quando eu escolho não fazer o bem, é porque eu estou atendendo aos meus desejos. Ficou claro? Olha, Marisa, eu pensava que você poderia escolher um ou outro. Que o Paulo estava... Eu pensava exatamente que nem o Denis. Nas minhas conclusões, eu pensava que nem o Denis. Só que o que está ocorrendo? Ele está trabalhando um novo conceito, ampliando o conceito de razão. Exatamente. É isso que ele está fazendo atualmente. Ele está tentando perceber até onde é o alcance do conceito de razão que Kardec está tentando nos passar. Até onde foi compreendido. Porque a partir do momento que você faz uma coisa deliberadamente errada, que vai contra a consciência, vai contra a razão, onde está a sua vontade? Você está sendo dominado por algo que não é uma vontade, é falta de vontade. Isso, exatamente isso. Exatamente. Mas esse conceito veio da onde, Conde? Hã? De onde é que ele de onde é que ele trouxe esse conceito? Não, ele está trabalhando agora, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando, reestudando a obra de Kardec, certo? Ele está pegando e trabalhando a ideia de Kardec. Porque Kardec bate tanto na razão. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo que a gente sabe que existe. Os justanguistas sabem que aquilo foi falsificado? Sim ou não? Não estou falando os de hoje, estou falando os daquela época. Não. Não sabem? Sabem. Eles fizeram. O que você perguntou? Se o rustanguista... Eles participam. Os rustanguistas sabem que falsificaram as duas obras? Sabe? Claro. Acredito que não. Sabem. Eles falsificaram. Não. Estou pensando que é os adeptos. Não. Estou falando na época os rustanguistas, os discípulos de Rustang da época. Sabiam que estava adulterando Kardec? Sim. Qual que era a lógica deles? A lógica deles é que eles iam... vamos imaginar, não entenderam o alcance da proposta dos espíritos que estavam com Kardec. Não compreenderam. Ou compreenderam, mas acharam que não era a hora, ou acreditaram em Rustang. Se qualquer uma dessas respostas for válida, o que faltou para eles? Razão.
Foi razão. Sim. Eles fizeram escolhas, não foi vontade deles. Faltou compreensão. Em todos os aspectos faltou compreensão, mesmo que seja pelo aspecto financeiro. Faltou o quê? Razão. Mesmo que fosse pelo aspecto financeiro, o que é? Olha, eu acho que você tem de ser que nem o nosso amigo aqui do Brasil. O que ele pegou? Ele ficou com as cartas de Kardec em mão. Ele era um indivíduo extremamente religioso, certo? Mas ele compreendeu a proposta de Kardec, ainda que ele não concorde inteiramente com ela. E ele pegou, olha, a proposta de Kardec é essa. Não a deturpemos. Deixemos a proposta dele como ele propôs. Ele foi um advogado, ou seja, ele foi imparcial. Ele concorda em gênero, grau e número com Kardec? Não. Mas ele fez uso da razão. É a Kardec. Não cabe a mim julgar se ele está certo ou errado. Eu tenho de expor o que ele pensava. E ponto final. Ou você acha que ele não foi assediado durante toda a vida dele para entregar essas cartas, para dar um jeito nas cartas? Sim, mas ele fez uso da razão. Ele pegou, ele era um formado em direito, mas ele tinha a ética dele. Tá, mas aí deixa eu entender. Essa razão que ele fez uso, digamos assim, voltada para o mal, é desejo? Não, mas a razão dele não foi voltada para o mal, a razão dele foi por causa de imparcialidade. Ele fez uso da razão. Ele se tornou imparcial. O que diz a razão do ponto de vista ético? Eu concordo com o que ele está falando, não, mas é o direito dele se expressar e fazer. Sim. Mas ele agora, qual que foi? Então, quando ele fala, então, quando a razão está com você, não pode haver espaço para uma decisão errada. Justamente. Você está fazendo a coisa raciocinada. Isso. Justamente. Mas eu posso... Então, o problema é, quando a pessoa não faz uso da razão... Sim, segue desejo. Não está fazendo uso da razão. Então, essas pessoas, elas julgam-se inteligentes, mas elas são mais burras, porque elas estão lutando contra a razão. Isso. Mas, olha, eu penso assim, ó... Mas aí, se não... É assim, ó, se o Paulo está repensando Kardec, ele tem que avisar a população. Ele está ampliando o aspecto da razão. Ampliando o aspecto da razão. Ele está relendo Kardec. Peraí, mas por que Kardec dá tanta prioridade à razão? Porque como é que Kardec foi convencido pelos espíritos? Por exemplo, ele não era reencarnacionista. Nós temos vários depoimentos que ele não era reencarnacionista. E o que o levou a se tornar reencarnacionista? Eu entendi, pelo que você falou, aí faz algum sentido para mim no seguinte sentido. Ou seja, se quando eu uso o meu desejo, eu não estou imbuído da devida razão, vamos chamar assim. Você não está sendo imparcial. Isso. Quando você está, por exemplo, tem o seu desejo, o que você está fazendo? Você não está sendo neutro. Você não tem razão suficiente. Não é razão. Bom, aí se você definir razão como sendo a razão completa, absoluta, aí dá para ter esse entendimento. A imparcialidade no julgar. A razão é isso. A completa imparcialidade, que é absolutismo. E o Conde falou uma coisa que eu tinha me esquecido. Mas isso não me parece muito com o nosso estado psicológico. Que a gente evolui no conhecimento, evolui na razão e comete erros. Mas nota bem, por exemplo, o símbolo da justiça. Qual é o símbolo da justiça? O símbolo da justiça é a neutralidade absoluta na hora de você tomar uma decisão. Isso. Você não pode ter valores pré-estabelecidos. Você tem que fazer uso da razão total. Justamente. A imparcialidade completa. O Conde falou uma coisa que era o que estava me faltando, o Conde, obrigado. É isso que o Paulo falou, que quando nós escolhemos o caminho, não o caminho do bem, então está existindo a falta da vontade. Não está, porque o domínio da vontade nos leva ao exercício do bem, sempre. Então, se você puder
né? Porque ele foi claro, ele nesse programa do Livre Pensamento, ele falou exatamente isso. Ele falou que quando uma pessoa escolhe, pelo livre-arbítrio, que todos nós temos, a uma atitude que não é a do bem, ele está escolhendo satisfazer os desejos dele. E a vontade pressupõe não você escolher os seus desejos, mas escolher sempre o caminho do bem, porque é o uso da razão, gente. Mas gente, olha... Olha, se ele falou isso, eu quero entender de onde é que ele tirou essa ideia, porque em todo estudo de Kardec que eu fiz, ele não diz isso. Ele diz que... Não, sim, mas veja bem, ele está preparando um novo livro. Então vamos ver, vamos entender. Que ele vai, então vamos aguardar. Vamos aguardar, até o momento... Eu entendi o pensamento dele, porque ele deu umas... Não é que ele falou esse tema comigo, ele deu algumas coisas caminhando para isso, e tudo quando ele fala eu fico meio alheio, parece que eu estou alheio, que nem eu estava agora, mas eu estou tentando pegar e concatenar, porque a ideia dele é sempre trabalhar dentro de uma lógica, então você tem que caminhar dentro de uma lógica, e às vezes falta palavras, falta argumentos para a gente colocar em palavras o pensamento. Claro. Que nem a Marisa falou, o que faltou para ela? Ela entendeu, mas faltou o que para ela? Uma palavra, um vocábulo, como poderia ter faltado para mim agora. É o que eu falei. Eu até consegui. Vamos entender melhor isso. Veja bem, se você está no uso perfeito da sua razão, é que você tem um conhecimento pleno e você está apto a exercer a sua vontade. Exato. Agora, se você não está apto a exercer a sua vontade, significa que você não tem esse domínio da razão pleno. Sim, tudo bem. Você ainda está naquela coisa de tentativa. Você está falando dos graus. Esse. Ainda está no acerto, erro, acerto. Ou seja, nós, até o momento que nos tornamos espíritos superiores, estamos lidando com... Veja bem, tudo tem, que nem lembra que você falou agora há pouco? Depende do âmbito. Depende do tipo. Por exemplo, condicionamento é bom, ótimo. Quantas vezes você pega o carro, você dirige e nem viu o caminho que você costumamente faz e nem percebeu que chegou lá? Onde você estava nesse momento? Você estava... eu tenho de virar aqui, eu tenho de virar... Não. Condicionado. Você estava no condicionado. E o que o condicionamento te permitiu? Liberdade para você exercer o quê? Pensamento. Seu pensamento estava em outro lugar, não vou saber onde, mas estava. Ou seja, quando você condiciona o lado físico, você liberta para outras coisas. O problema qual que é? Quando você não tem capacidade de razão, condiciona errado. Você se liberta desse aspecto físico, que é bom para você, é bom quando você está preso a um trabalho. Lembra o que os antigos falavam? Da oficina, né? Ócio, oficina do diabo. Por quê? Porque você não tem a mente educada. A partir do momento que você tem um pensamento e a mente educada, se você tiver menos trabalho, a pessoa, o cara não está fazendo nada, o cara está pensando. O cara está longe. Pega o Mesmer, o livro do Mesmer, ele está longe. Criativo. Pega Beethoven, está longe. Agora ele está longe exercendo a razão dentro das suas capacidades e dentro do que ele resolveu caminhar nessa existência. A razão não é plena. A razão é plena e indeterminada. Por exemplo, o Mozart, o Beethoven estaria cuidando do quê? De música. Resolvendo problemas de música. Eu não sei nem como dizer isso, mas estaria resolvendo isso. Problemas de composição. Nossa, o cara está ali, o cara não está fazendo nada. O cara está lá pensando na 9ª Sinfonia. Você só vai ver materializada quando tocarem, mas ele já estava pensando, estava na mente dele. E vai assim cada um. O escritor num romance. Se ele tiver alguma referência... O artesão. Se você falar com ele, Conde, pergunta qual a referência que ele está usando, se ele pode adiantar algumas. Eu vou perguntar se ele pode adiantar, porque ele pode falar, a referência eu posso ir, eu vou ter que ficar quieto. Se você puder fazer o favor de levar essa questão para ele, é nesse sentido. Quando a pessoa, o ser humano, não escolhe o caminho do bem, o caminho reto, essa escolha que ele fez
é também a vontade usada para o mal? Não, a pergunta foi escolha ou vontade? Isso, exatamente. Mas, gente, está escrito aqui no texto, Kardec lá embaixo vai falar, o bem e o mal são voluntários e facultativos, sim, filha, só que feitos pela própria vontade. Sim, mas, meu amor. Clarice, isso está valendo, Clarice. Está valendo como sempre, não mudou nada. Até que o Paulo nos apresente alguma coisa diferente, eu fico com Mas então eu penso assim, ó, elementos novos não devem ser introduzidos enquanto a gente estiver lendo esse livro. Senão a gente fecha esse e vamos esperar o livro novo, porque ele está mudando o conceito. Não, eu entendi. Eu sou muito radical. O que você tem de pensar assim? O que esse livro aqui está propondo? Esse livro está propondo uma análise de uma determinada obra, que é o Céu e o Inferno. Ou seja, o fulcro do livro, na quase sua totalidade, porque tem a parte histórica, como foi formado o céu, isso não vai mudar. Mas a interpretação do Céu e Inferno, isso vai evoluir. Por quê? Porque foi uma primeira leitura, uma primeira visão de uma obra que esteve escondida, vamos supor aí, quase 150 anos. Por mais de 150 anos. Essa obra esteve escondida. Nesse aspecto, então, você está lendo uma obra pela primeira vez. Então, fala, mas não, ela está publicada e sendo lida, não tem 3 anos. E outra, se ela fosse de fácil compreensão, os caras teriam entendido a falcatrua que fizeram já naquela época. Clarice, para você ter uma ideia, né, eu discordo um pouquinho de você nisso. Por quê? Nós estamos estudando autonomia, que foi escrito antes ainda do Nem Céu Nem Inferno, e nós já estamos discutindo esse conceito filosoficamente. Então, eu acho importante, sim, a gente discutir. Né? Eu concordo com você, tudo é válido, mas, Marisa, a gente precisa, mais do que o livre pensamento do Paulo, a gente precisa embasamento na obra. A proposta não é essa, Satiro. É que nem eu falei aqui para vocês aqui. Eu coadunava com o que o Denis falava. Eu também. Eu não estou dizendo ainda que essa ideia me caiu. É uma possibilidade. Sim, tudo bem. Você entendeu? Eu não estou dizendo que é isso. Eu sei, mas, por exemplo, eu gostaria de entender isso como uma possibilidade, mas eu não tenho embasamento. Mas é uma possibilidade. Agora, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado. É o seguinte, o livro Nem Céu Nem Inferno é um livro escrito a 4 mãos, certo? A dele e do Lucas. Eu não sei se ambos são ambidestros, mas vamos supor que seja. Foi escrito, né? Por 2 pessoas, e tem o ponto de vista da discussão dos 2. Naquele momento. Naquele momento. O Céu e o Inferno original é a opinião de vários espíritos dialogando com Kardec, e Kardec foi lapidando essas ideias, conversando com esses espíritos. A gente tem que pensar o seguinte, Kardec praticamente escreveu o livro, boa parte dele deitado. Não, sim, Conde, só isso aí não... Não, o que eu quero dizer é assim, então nós temos de ver o que é a interpretação de uma pessoa, porque isso daqui, por exemplo, o Paulo, mas a gente tem que tomar a seguinte visão, leitura que Paulo e o nosso amigo baiano fez. E a gente tem que ter a nossa leitura. Nós estamos lendo um livro que está reinterpretando. Mas é por isso que eu falei. É por isso que eu falei. Agora, o livro que nós temos de estar em mente lendo esse, qual que é? O Céu e o Inferno. É Inferno. Isso aqui é um instrumento. Isso aí. Para a gente garimpar o quê? Mas foi o que eu falei. A gente precisa das referências. Foi desde que eu pedi desde o começo. Não estou dizendo que não está válida a ideia. Estou dizendo assim, para que eu possa compreender, eu preciso das mesmas referências para que eu possa refazer o pensamento dele. É só você ver assim, você fala assim... Senão eu vou seguir o que ele está falando porque ele falou. E não faz... Vamos pensar assim, gente. Vamos pensar numa coisa lógica. Quantas pessoas a gente conhece que são pessoas que têm uma inteligência acima da média, sabem o que é errado, o que é certo,
Ixi, e mesmo assim fazem o errado. ixi. Quantos casos a gente já conheceu, ou historicamente, ou a gente presenciou? Quantos? Isso é inteligência ou é burrice? A gente Se a gente mesmo, for a gente analisar. mesmo faz isso. Mesmo Nós mesmos que é? fazemos isso, né? Ó, deixa eu falar uma coisinha, Satiro. Eu lembrei de outra coisa, porque eu vou lembrando, ó, tanto é que está tudo anotado, não sei se dá para vocês verem. Você escreveu outro livro aí. Só Hã? cuidado com o horário, que a gente já passou 10 minutos do horário. Tá, não, é rapidinho, tá, gente? Eu anotei bastante, é uma coisa para a gente pensar, tá? Embora o Conde vai levar isso, uma das coisas que ele falou, como ele está fazendo também o estudo do pensamento e vida, do Emmanuel, que segundo ele também traz autonomia pura, tem um parágrafo que diz assim, ó, sem ela, a vontade. O desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, significa o quê? A gente lendo isso. Que a escolha, porque ele diz, sem ela, a vontade, aonde deduz-se que aquele que escolhe o caminho que não seja o do bem é porque tem a falta, o domínio da vontade, porque senão agiria para o bem. Mas, Não, só uma coisa, Marisa. Pois não. O autor não é o Emmanuel. Não, isso eu sei. Não, é bom a gente coisa. O Emmanuel é o escriba. Isso, Não, é uma cartilha. Ele só copiou. Uma cartilha do mundo espiritual para quem vai reencarnar. Gente, olha, eu acho fundamental nós termos essas discussões. O Homero, que escreveu a Odisseia, já dizia que da dúvida que nasce o conhecimento, né? Então, eu acho importantíssimo. Nós tivemos uma discussão excelente também no sábado sobre isso, sobre a vontade, sobre o desejo, enfim. Então, Conde, se você puder levar para ele, por favor, né, a nossa dúvida, e como o Satiro falou, a referência, que é muito importante. E todas essas reflexões, na minha opinião, que nós fizemos, são fundamentais, né? Eu vou levar para ele, mas, de repente, pode ser que a fonte que o Satiro queira seja o próprio pensamento e vida. Pode ser. Tá? Às vezes ele também cita Platão, Sócrates, né? Então, eu vou procurar o que eu tenho de referência quando ele falou sobre isso, tá? Fala isso na live, ele fala isso na live do Pensamento e Vida. Tá. E como ele falou, como ele está estudando novamente esse livro, porque era um livro dele de cabeceira, ele está revendo muitas outras coisas também. Mas, a gente tem que pensar o seguinte. Pensa a primeira vez que você leu o Livro dos Espíritos. Sim. Principalmente que já faz décadas. Assim, né, nós ainda não estamos dominando. como espíritos superiores. A partir do momento não é nem que nós questão, a gente está lá, amadurecendo. A gente vai vendo que aquela coisa, a gente só estava na superfície. Exatamente. Mas, entendeu? E outra, o Céu e o Inferno, eu acho assim, um livro de uma complexidade, porque ele vai trabalhar só da parte moral. É de uma complexidade, pensa. Os jesuítas se debruçaram. Os grandes compradores desse livro foram os jesuítas. Por quê? Porque eles viram algo que era um desafio para eles. Como vamos derrubar as teses que estão aqui? Exatamente. Está dentro de uma logicidade impecável. E eles chegaram à seguinte conclusão, falando que a pessoa que fez os apontamentos, só através dela nós vamos poder destruir os próprios apontamentos.
É isso, gente. Obrigada, Val. Clarice, ficou claro para você a importância de a gente, mesmo estando lendo o livro, às vezes a gente trazer a ressignificação de algum conceito? Sim, mas a gente precisaria assim, ser avisada, né? Porque eu fiquei impactada, que eu falei, mas está escrito aqui, entendeu? Não, mas Então, faz parte, Clarice, sabe? Uma pergunta, qual página e parágrafo paramos? Que eu perdi aqui agora. 315, e eu acho bom retomar aqui, foi a confusão feita entre esses dois conceitos, rever os conceitos e seguir adiante. Espera aí. Tá bom. A gente não leu o que Kardec fala, né? Que é mais importante. Mas é uma coisa que eu também, Clarice, quando às vezes eu ouvia, no começo, quando eu ouvia o Paulo, eu ficava muito impactada com determinadas coisas. Então, aí você vai revendo todas as lives dele, né? Aí você vai chegando a essas conclusões. E agora, quando ele fala dessa alteração, desse novo entendimento dele, aí você vê que ele não está só com Kardec, que ele está pegando outras posições, outros pensamentos de outros livros para encaixar tudo numa coisa só. Ele não está fundamentando só em Kardec. Então, toda essa discussão sobre o condicionamento humano, a condição humana, é um debate, porque, nota bem, nós estamos presos numa escola de behaviorismo que vem há muito tempo. É Skinner, é um monte, é também a escola do marxismo também, né? Do socialismo científico também, que é outra coisa de condicionamento. Mas existe, mesmo entre os ditos materialistas, pessoas que estão questionando tudo isso daí, e inclusive alguns que já desencarnaram, ainda que sejam materialistas, eles trazem muitos questionamentos. Por exemplo, aquela filósofa judaica que morreu, a Hannah Arendt, ela escreveu um livrinho chamado A Condição Humana. Eu já tentei ler aquilo lá, já uma vez cheguei a ler. É super difícil, porque ela está trabalhando a seguinte coisa: vai chegar um momento em que o ser humano vai ficar livre do trabalho físico. E ele vai ficar à mercê do seu pensamento. Ela falou, como é que vamos ficar se nós somos sempre presos da satisfação do prazer dos sentidos? Quando nós ficarmos livres para só pensar. Ela traz esse questionamento. Aí a gente vai falar assim, nossa, mas ela está... Gente, lembra aquele... Agora me fugiu o nome daquele cientista que trabalhava com Kardec, inventava máquinas e dizia que queria libertar o homem do trabalho físico, que desencarnou e era da Sociedade Espírita de Paris? Ele falou exatamente a mesma coisa. Não, as máquinas não é para tirar o emprego das pessoas, é para libertar elas do serviço. E a Hannah Arendt trabalha isso. Então, quer dizer, a proposta que o Espiritismo estava trazendo na época é uma proposta ainda que está à frente do seu tempo. A Hannah Arendt vai escrever isso em 1950. E a robótica com todo o avanço aí, tecnológico. Né? O amigo do Kardec escreveu 100 anos antes. Gente. E outra, Conde, o Paulo está trazendo também muito Platão. Eu até andei puxando alguns outros livros de Platão, porque ele está trazendo muito. Então, são coisas da gente... Não estou vendo, não, Marisa. Oi? A República de Platão. A República? A República, ele tem trazido muito... Livro 6, onde ele trata... Muito legal. Gente, desculpa, mas a gente está no nosso horário. Tão bom, né? A gente ficar... Isso que é gostoso estudar assim, né? Quando a gente tem discussões filosóficas, cada um coloca seu ponto de vista, isso é fundamental para o crescimento de todos nós. Satiro, a gente me deu um branco agora, a gente costuma fazer prece de encerramento ou não? Sim, pode fazer uma prece de encerramento aí. Quem gostaria de fazer para nós?
Quem gostaria? Eu pensei que ele já tinha incumbido, Marisa. Hã? Pode fazer, ele falou. Ah, é? Tá bom. Tá bom, gente. Então, é com muita gratidão no coração que nós agradecemos aos benfeitores amigos que nos inspiram, nos amparam, nos fortalecem, para que o nosso estudo da doutrina espírita seja cada vez mais profundo, para que nós possamos ter um entendimento cada vez mais claro e essencial da doutrina espírita e das leis divinas, mas mais do que isso, que nós possamos exercitá-las diariamente na prática do bem, da verdade, do amor ao próximo, que nós possamos cada vez mais poder servir e aprender. Sempre. Aprender com aqueles, né, que sabem mais e poder ensinar aqueles que ainda precisam de esclarecimento. Essa é a nossa tarefa e que a gente abraça com muito carinho. E, mais uma vez, obrigada a vocês por me aguentarem, né? A Juju não estava aqui hoje. E que a gente possa estar juntos terça-feira que vem. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Gente, Boa noite. Boa noite. Ô, Conde, você tem uma tarefinha aí, hein? Levar para o Paulo esse recadinho nosso, tá bom? Eu acho que a gente vai gravar sexta, eu levo para ele. Tá bom.